1 Crônicas, capítulo de número 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Graças a Deus. 1 Crônicas, capítulo 28. Os 10 primeiros versículos falam sobre Davi e sobre Salomão. 1 Crônicas 28, versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, os capitães das centenas, os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito um preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa, os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, e se perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar os vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos, se o buscares. Serás achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Feche os teus olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor, mais esta vez, te pedindo, Senhor, humildemente, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. Abençoe todos nós que estamos aqui congregados e aqueles que nesse exato momento me ouvem ou me assistem, Senhor, que sejam também de igual forma alcançados por ti pela ministração desta palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Preste atenção. Esta palavra que nós acabamos de ouvir, a leitura, você acabou de ler comigo, é uma das últimas palavras, dos últimos textos que falam de Davi. Davi, que foi segundo rei de Israel. Antes de Davi
houve um rei chamado Saul. Saul foi escolhido pelo povo, porém Saul, num determinado momento da sua caminhada, ele sai da presença de Deus. E existe um grande perigo de sair da presença de Deus. Quando Saul sai da presença de Deus, a bênção de Deus, ela se desvia dele. É importante que você entenda, nós estamos acabando o ano, vamos começar 2018, é importante que você entenda que o desejo de Deus é que em 2018 nós possamos ter, eu não estou dizendo que nós teremos um ano fácil, talvez seja um ano até mais difícil que o ano que nós estamos, mas o mais importante é que aconteça o que acontecer, nós não saiamos da presença e da direção de Deus. Se você deseja que a bênção de Deus prossiga sobre a tua vida, não se desvie da presença de Deus. Saul, ele sai da presença de Deus, e no momento que ele sai da presença de Deus, ele volta a fazer tudo o que ele fazia antes. Ele volta para trás, e às vezes nós achamos que nós já fizemos coisas terríveis, mas quando nós nos afastamos da presença de Deus, coisas até piores nós fazemos. Porque Saul, quando ele se afasta, ele volta tão para trás, que ele simplesmente sai da presença de Deus e começa a servir outros deuses, começa a consultar mortos, ele volta muito para trás. Então Deus tira Saul de cena, e Deus derrama sobre Davi a unção para que Davi fosse rei de Israel. Então, quando você olha a história de Davi, você percebe que, ao contrário de Saul, que foi escolhido pelo povo, Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Davi não era de família importante, Davi não era o mais velho da sua casa, Davi não era um homem formado quando ele foi escolhido por Deus, mas Deus olha em Davi e Deus percebe que de todas as características necessárias para que um rei fosse colocado sobre Israel, Davi tinha a principal, que era um coração voltado para Deus, que era um coração devoto ao Senhor, que era um coração inteiro na presença de Deus. Se existe algo que chama a atenção do Senhor, não é uma voz bonita, não é uma pessoa que fale bem, não é uma pessoa que sabe articular bem as palavras. O que chama a atenção de Deus não é o que está aqui fora, a aparência física, se a pessoa é bonita, se ela é alta, se ela é forte. O que chama a atenção de Deus é isso aqui, queridos, é o nosso coração. Então, se Deus olha no nosso coração e vê sinceridade, se Deus olha no nosso coração e vê amor, se Deus olha no nosso coração e vê verdade, Deus honra, Deus abençoa, Deus prospera, Deus exalta. Por isso, nessa noite, Deus não está vendo o teu exterior, Deus não está vendo a roupa que você está vestindo, Deus não está vendo quanto você tem no bolso, quanto você tem no banco, Deus não está vendo o carro que você tem, Deus está vendo o meu e o teu coração nessa noite. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Amém, queridos? Então Deus escolhe Davi e Deus fala assim: Davi, você é o meu escolhido, vou te colocar como rei sobre a nação de Israel. Ele recebe a promessa, e entre a promessa e o cumprimento da promessa, sabe o que existia? Um caminho a ser percorrido. Entre a promessa e viver a promessa existe um caminho, e não é um caminho que simplesmente Deus me pega e Deus me leva, mas é um caminho que nós iremos percorrer. Quando Deus fala com Davi, Davi, você será o rei de Israel, e quando Deus unge Davi, ou seja, quando Deus faz a promessa para ele,
Davi não sai imediatamente e vai viver a promessa, mas Davi, ele precisou caminhar, ele precisou viver uma vida na presença de Deus. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós temos promessas de Deus. Existem promessas para a nossa casa, existem promessas para a nossa família, existem promessas para o teu ministério, existem promessas para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental, existem promessas sobre a tua casa. Entenda, queridos, existe também um caminho para você percorrer, e nesse caminho, o mais importante é você não sair nem para a direita, nem para a esquerda. O mais importante é você permanecer na presença de Deus, ainda que venham as lutas, ainda que venha a oposição, ainda que venha a crise, ainda que venha um momento de esfriamento. Continue buscando, continue orando, continue perseverando até alcançar a promessa de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que em 2018 nós vamos testemunhar promessas de Deus na nossa vida. Vamos poder aplaudir o Senhor e exaltar a Ele nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos? Então deixa eu dar um salto aqui. Então Davi, ele recebe a promessa, ele passa por várias dificuldades, por vários impedimentos, por várias adversidades, ele é perseguido, ele passa por afrontas, até chegar onde o Senhor queria colocá-lo. Então Deus faz com que Davi vença várias dificuldades, para ele chegar no centro da sua vontade. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então ele chega, e quando ele chega naquele lugar, queridos, que era, enfim, trono de Israel, ele não chega e pronto, resolveu. Ele não alcança a promessa e tudo está feito. Porque nós também na nossa vida alcançamos promessas e depois lutamos para continuar vivendo a promessa. Quem entendeu? Diga amém. Então você quer promessa de casar, e você casa, você tem que lutar para continuar casado. Quem entendeu? Diga amém. Você ora para Deus abrir uma porta, e quando Deus abre a porta profissional, você tem que lutar para continuar, e não é fácil. Então Deus pega Davi, permite Davi chegar na promessa dele ser rei, e as coisas elas não ficam mais fáceis, as coisas elas continuam difíceis. E a nossa vida com Deus, a caminhada com Deus, é uma caminhada de luta constante. Quem entendeu? Diga amém. É luta constante. Então um dia Deus falou para mim: olha, eu vou abençoar, vou preparar um lugar para que a obra seja feita na Brasilândia. Deus preparou, e depois Deus nos deu esse lugar próprio. E quando nós colocamos os pés aqui, nesse local aqui, as lutas não acabaram. Nós tivemos que continuar lutando, e nós continuamos lutando. Quem entendeu? Diga amém. Então você alcança a promessa e continua lutando, continua na batalha, continua insistindo na fé. Davi, quando ele alcança a promessa de ser rei sobre Israel, ele vai continuar lutando, ele vai continuar nas suas batalhas. Quem está entendendo? Diga amém. Amém, queridos. E aqui chega o momento que nós chegamos, nesse texto, que ele enfrenta lutas, guerras, e lá no final da sua caminhada, da sua vida, Davi se inclina, e ele tem um desejo no coração. Versículo 2: em meu coração eu propus edificar uma casa para Deus, um santuário. Davi percebeu, queridos, olhe para mim por favor. Davi percebeu que as nações vizinhas, por exemplo, os egípcios, os filisteus, as nações vizinhas, cada nação tinha um Deus. E Davi percebeu que cada um desses deuses, dessas nações, tinha um templo.
Existia um templo onde as pessoas faziam as suas peregrinações para levar ofertas, sacrifícios, para invocar os seus deuses nesses templos. E Davi percebeu: em Israel não existe um templo. O que existe em Israel é uma tenda. E nessa tenda, ela é uma tenda mesmo, uma cabana. Nós fazemos os cultos. E Deus tem colocado no meu coração esse desejo de edificar um templo, construir um templo. E nesse templo nós vamos pegar a arca, que representa a presença de Deus, e nós vamos colocar nesse templo e nesse lugar. Todos nós aqui de Israel iremos lá buscar a presença de Deus. Então Davi tinha um sonho, e este sonho Davi coloca nas mãos de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês acerca deste sonho de Davi, a primeira bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida, é que Deus não dá tudo que nós sonhamos. Fala para o seu irmão do lado: Deus não dá. Mais forte, diga: Deus não dá tudo que nós sonhamos. Quem entendeu, diga amém. Porque Davi tinha um sonho, preste atenção. O meu sonho é construir um templo, meu sonho é construir uma casa, meu sonho é edificar um templo, e nesse lugar nós vamos invocar a Deus. Parece uma intenção boa, parece uma intenção legal, parece uma intenção louvável, e de fato foi uma intenção louvável, de fato foi uma intenção boa, de fato foi algo que merece aplauso. Porém, Deus disse para Davi: Davi, você não vai construir esse templo. Você não vai construir. Você vai ofertar para esse templo. Você vai preparar o dinheiro para esse templo, o ouro para esse templo, as pedras preciosas para esse templo. Mas você não vai ser o construtor desse templo. O teu filho vai construir no seu lugar, mas você não vai construir. Você foi um homem de guerra. Você foi um homem que a vida inteira matou pessoas, lutou, fez um monte de coisas. Você não vai edificar. O seu filho vai edificar. E eu trazendo essa palavra, porque eu não quero simplesmente ficar no texto, mas trazer, atualizar esse texto para mim e para você hoje, é entender que nem tudo aquilo que nós vamos orar dia 31, nem tudo aquilo que você vai falar: Deus, eu quero para esse ano, nem tudo isso Deus vai te dar, ou pelo menos Deus vai te dar quando você quer. Existem coisas que, por exemplo, Deus nos prepara antes de nos dar. Quem entendeu, diga amém. Tem coisas que eu quero hoje, Deus vai dizer: não, mas não é hoje, é daqui a um tempo, porque hoje você não está pronto. Existem coisas que eu quero porque eu acho que são boas para a minha vida, e Deus está dizendo: isso não é bom para você, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma bênção maior para a tua vida. Por isso, se nesse ano teve coisas que você orou e elas não aconteceram, se nesse ano teve coisas que você pôs na mão de Deus e não deu certo, não se preocupe, não deu certo porque não era de Deus, porque o que é de Deus dá certo, o que é de Deus acontece. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite. Não, mas bota as palmas, aleluia. Glória a Deus. Então eu tenho aprendido a orar dizendo: Senhor, eu quero isso para a minha vida, mas que seja feita a tua vontade. Quem entendeu, diga amém. Porque se a tua vontade não é essa, Senhor, eu faço o seguinte: eu abro mão da minha para viver a tua vontade para a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Versículo 3. Então Deus disse, porém Deus disse: não edificarás uma casa ao meu nome, porque você foi um homem de guerra e você derramou muito sangue. Você foi um homem, Davi. Eu acho muito interessante. Davi, você foi um homem que fez tantas coisas, né? E as suas escolhas, Davi, ao longo da sua vida, as suas atitudes ao longo da sua vida, elas não permitirão você viver este sonho. E existem coisas que nós escolhemos, e Deus te dá a liberdade da escolha. Quem entendeu, diga amém. Deus te deu a liberdade de você escolher.
escolher, decidir